Então, boa tarde a todos. Comissão disciplinar. Seguindo a parte. Esporte Clube Corinthians Paulista. Feito. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Dando início com o primeiro processo da pauta, trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de dois denunciados, sendo o primeiro deles, senhor Rodrigo de Souza Fonseca, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, sob as razões de constar do relato do árbitro, que o denunciado foi expulso por dar uma entrada com uso de força excessiva, atingido com as travas do tornozelo do seu adversário número 10, senhor Matias, e também foi informado que o mesmo recebeu atendimento médico e continuou normalmente na partida. O segundo denunciado é a agremiação Corinthians, também é por incursão no artigo 23 do primeiro CBJD, sob razões de ter constado do relato do árbitro na súmula que a partida foi paralisada em decorrência de sinalizadores acesos na torcida da equipe denunciada. A agremiação é reincidente, consta do processo, a certidão de antecedentes e o atleta denunciado é primário. Da defesa, em apertada síntese, começando pela defesa do São Bernardo, do atleta, ela pede primeiramente. Espera só um minutinho, a doutora Sônia aqui baixou aqui. Ela pede primeiramente a absolvição do atleta sob as razões de que não teve realmente atingir o seu adversário com um excesso de conforto excessiva ou violência. Requer também a aplicação, a benesse do parágrafo 3º do artigo 254 CBJD, a da pena em advertência, devido à infração de penalidade. Já a defesa do Corinthians, da agremiação, junta todo um estatuto do torcedor, provas documentais, também a juntada, eu acho que a prova de vídeo aqui, doutora Sônia, eu acho que seria interessante, não sei, passar, se há necessidade de passar essa prova de vídeo, mas tem juntado toda essa cartilha dos torcedores, de maneira pela qual, então, pede a absolvição da agremiação. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Tem o vídeo, então, por favor, João. Mais vídeo do atleta também.
Presidente, são só essas provas juntadas mesmo. Uma palavra do doutor. Doutora Sônia, boa tarde a todos, nobre relatora, doutora Alessandra, doutor Manuel, doutor Daniel, doutor Rafael aqui para a defesa, doutora Júlia e João pela secretaria. A denúncia em face do atleta Rodrigo de Souza Fonseca. E evidencia também de que não e a perna me tornozelo atleta de otário, pelo qual parece que ele está interessado batidor principal para o poder, pelo qual a prefeitura mantém e a nova relativa só que a questão da polícia. De fato, então, tipo contrário, né? Mas a defesa do Corinthians, inclusive, traz a cartilha no sentido de que houve feito uma orientação aos seus torcedores, mas me parece que ela não tem surtido efeito, porque por diversas sessões a gente tem que a Procuradoria só reporta todos os argumentos feitos com relação a essa tipificação, e com relação a também ratificando os termos da denúncia e aguardando condenação. Obrigada, presidente. Começando pelo denunciado, o atleta Ciro Rodrigo. Entendo que realmente a súmula destaca e descreve muito bem o lance que nós assistimos, de maneira, eu entendo, bem tipificado no artigo 254. Verifico também que, embora primário, eu deixo de aplicar o pedido da defesa, que teve a aplicação do parágrafo 2º, de converter a suspensão em advertência, já que a gente percebeu que foi uma entrada um pouco mais forte e também consta da necessidade de atendimento médico, motivo pelo qual eu aplico a suspensão do atleta em uma partida. Quanto à agremiação Corinthians, como bem disse já a Procuradoria, eu acho que o clube ele realmente demonstrou que tem a capacidade de prevenir, mas não ainda de reprimir, não trouxe, como nós já vimos em outros casos, uma forma de excludente de ilicitude do parágrafo 3º do artigo 213, motivo pelo qual, levando a reincidência, eu voto pela condenação do clube em R$ 2.000, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar a todos. Eu acompanho o voto da relatora na íntegra, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Boa tarde a todos e a todos. Acompanho a relatora na íntegra, presidente. Doutora, também acompanha a relatora. Então, fica por unanimidade. O atleta Rodrigo de Souza Fonseca, suspenso e aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000, a agremiação do Corinthians. Por unanimidade.
Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 38/2024, denunciado João Gabriel dos Santos, por suposta infração praticada durante a partida São José versus Sociedade Anônima do Futebol. Presidente, é de segundo amarelo. Fora e volta. Tudo bem, então vamos lá para Obrigado, presidente. Processo 38 de 24, São José contra Rio Claro, Paulista 2 Profissional, realizado 31 de janeiro, denunciado pela doutora Procuradoria, João Gabriel dos Santos Neves, atleta do São José, no artigo 250 do CBJD. O atleta foi expulso do cartão amarelo, conforme a descrição da súmula. Após ser advertido anteriormente por infração na comemoração do gol, recebeu segunda advertência por atitude antidesportiva ou dar um tapa no ombro do seu adversário com a partida paralisada, gerando um pequeno tumulto. Ele já tem uma condenação ano passado pelo artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1. Presidente, este é o relatório. Obrigada. Então, bem destacado pelo nobre relator, conforme súmula, e a demonstração aqui da reincidência, ela ultrapassa o prazo, né, no sentido de estar se configurada a reincidência dele, mas ainda assim demonstra que o atleta presidente, eu vou pedir vênia para a Procuradoria, eu vou requerer a aplicação de entendimento do tribunal, em que pese aqui o fato relatado na súmula, mas a realidade é que o árbitro, no momento, na análise do fato, ele entendeu que era caso de segundo cartão amarelo. Né? Ele não viu nada de gravidade, nada que pudesse gerar, né, uma expulsão para um vermelho direto. Né? Veja, o fato ocorreu aos 50 do segundo tempo, então não vejo por qual razão não aplicação do entendimento do tribunal, sendo que trata-se de segundo cartão amarelo, como ressaltado aí pela Procuradoria, a reincidência que consta é da competição passada, não consta nada dessa competição, portanto, eu vou requerer pela aplicação do benefício, né, da pena mínima convertida em advertência, conforme entendimento, uma vez tratando-se aqui de caso de segundo cartão amarelo. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para o doutor. Presidente, vou acompanhar aqui a nossa tradição e votar pela suspensão de uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota, doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Eu vou pedir vênia para o relator, sem adentrar a questão da reincidência aqui, também entendo que nem sempre o segundo amarelo a gente tem que punir aqui ressalvado esse primeiro ponto. Eu acho que não há prova a elidir o que foi falado. Eu achei que a súmula ela destaca que houve, devido a essa atitude antidesportiva, essa atitude antipática, até um pequeno tumulto, motivo pelo qual eu deixo de aplicar, conforme pleito da Procuradoria, a conversão em advertência, sob esses fundamentos, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Daniel? Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o relator. Eu acho que o primeiro cartão amarelo foi comemoração de gol, segundo cartão amarelo, 50 minutos do segundo tempo. Eu vou manter também o entendimento.
Obrigada, doutor. Eu peço bem na relatora, eu vou acompanhar o voto divergente. Também pelo próprio relato da Câmara. Mas então vai ficar por maioria suspenso por uma partida convertido em advertência. E tudo bom. Cada vez são na corrida seria. Obrigado, presidente. 15 de Piracicaba e São José, denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor da agremiação do São José, denunciada com curso no artigo 203, inciso 1º, do CBJ. Forte comunicação em que foi relatado que durante o intervalo da partida, alguns torcedores uniformizados da equipe visitante tentaram invadir o setor 4B, interditado pela PM por segurança e visão da torcida, com o objetivo de acessarem o setor 5, que é o setor do mandante. O portão foi forçado com chute por cerca de 4 torcedores do setor 4A. Torcedores da equipe mandante se sentiram provocados. O policiamento foi acionado, se deslocou até os portões, onde permaneceu. Após o término da partida, Rafael Martins confirmou que o portão que divide os setores 4A e 4B foi quebrado. Obrigada, doutor. Com a palavra, a História, Dani, primeiro corrigir o material, denúncia, depois de identificação, com relação à questão, parece que ele veio, que veio do código funcional, na íntegra a denúncia e demonstra efetivamente de que a equipe visitante tentou, aliás, tentou não, né, arrebentou o portão que dividia a seção das duas torcidas, visitante e mandante, e só não houve realmente uma questão muito maior, porque definitivamente rapidamente. Então, a questão da imprevenibilidade foi evidenciada e a questão da regressão em si, contendo qualquer tipo de dobramento maior, ela está também evidenciada com a ação de policiamento. Mas ainda assim, a Procuradoria tem que configurar de condenação, valendo-se aqui, obviamente, a questão da Presidente, eu vou requerer pela absolvição por atipicidade da conduta. Veja, o parágrafo 2º do 213, ele permite a punição da equipe adversária desde que a equipe mandante também seja denunciada. Ela não permite a... Oi, pode falar, meu filho. Não. Porque aqui o parágrafo 2º coloca, ó, em caso de desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida de entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária são puníveis, mas somente comprovado quando também contribuíram para o fato. Veja, não há denúncia da equipe mandante. O parágrafo 2º, ele não permite a denúncia em face da equipe, somente em face da equipe adversária. Até porque ele tem que ser lido, ele tem que ser interpretado junto com o caput. E o caput, ele traz a obrigação da equipe mandante. Então, o parágrafo, no entender da defesa, o parágrafo 2º, ele somente é possível desde que venha junto com a equipe mandante, que é justamente o que está no caput do tipo.
Então, por essas razões, por entender, por falta de enquadramento, eu vou requerer pela absolvição da agremiação. Caso não seja entendimento de Vossa Excelência, eu vou só ressaltar aqui o relato que foi feito, que diz que o policiamento conteve o princípio de tumulto. Então, demonstra que, mesmo que não foram tomadas providências capazes de prevenir, que seria obrigação da equipe mandante, foram tomadas atitudes capazes de reprimir o tumulto conforme foi o relatado. Caso não seja entendimento, eu vou só requerer, então, pela aplicação da pena mínima. Isso foi. Obrigada, doutor. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Rodney e o doutor Rafael. Eu faço jus ao que trouxe o doutor Rafael, mas pelo que eu pude entender da manifestação do doutor Rodney, seria que houve uma repressão a contento. Pelo menos me pareceu isso, e foi dito na sua manifestação com a intervenção da PM. Por isso que talvez tenha deixado de oferecer denúncia contra a equipe mandante. Mas com razão também do doutor Rafael. Mas eu vou pedir, bem, né, doutor Rafael, eu acho que é o caso de condenação, até para que a gente possa dar um retorno a esse tipo de comportamento, que conta aqui ainda, que o portão restou danificado. Eu acho que a equipe mandante até poderia, talvez, ter trazido alguma outra informação adicional, não trouxe. Mas eu voto pela condenação da agremiação denunciada do São José, como impulso no artigo 213. Se trata de organização iniciante, mas não deve ser levado em consideração. Considerando o número de torcedores que não foi um número grande, que a PM conteve rapidamente, eu voto pela aplicação da pena em R$800. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Vou parabenizar o relator, também a sustentação da Procuradoria e também do doutor Rafael, que faz a gente oxigenar e trazer novas visões, isso eu acho ótimo. E aqui, só a título de acrescer, nós acabamos de fizemos um julgamento condenando um visitante na mesma tipificação, então, que foi o Corinthians. Acho que a gente tem que levar isso em consideração, sobretudo quando a gente fala em prevenir e não em reprimir aqui, que eu acho que cabe a tipificação. Então, eu acompanho integralmente o relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Presidente, parabenizando o doutor Roger, o doutor Rafael, e o voto do relator e as observações da revisora. Voto com o relator. Obrigada, doutor. Eu também vou acompanhar o relator na íntegra. Eu entendo que realmente houve motivo aqui da denúncia, houve motivo para a tipificação no artigo. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$800 à agremiação do São José Esporte Clube. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 65/2024, denunciado Jean Pablo Mazaro, por suposta infração praticada durante a partida Bandeirantes versus Grêmio Desportivo Prudente, Campeonato Paulista, Série A3. 250, pode perguntar para o Rafael também? Tudo bem? Ah, tá. Então, relator, doutor Isso. Daniel Falcão, com a palavra para relatório, por favor. Presidente, Prosseguimos. Presidente, processo 65/2024, Paulista 3, Bandeirante de Birigui contra Grêmio Prudente. Adota a Procuradoria no artigo 250 caput
denuncia o atleta do Grêmio Prudente, Jean Paulo Mazzaro. Segundo cartão amarelo, motivo, conforme súmula, aos 25 minutos de jogo, foi advertido o cartão amarelo por trocar empurrões com seu adversário. E aos 46 minutos de jogo, foi expulso e recebeu a segunda advertência por calçar seu adversário número 7, seu João Vitor Barolo dos Santos, de maneira temerária, na disputa de bola. Na defesa escrita, presidente, rapidamente, ele não tem antecedentes. A defesa alega que houve um choque de jogo, aspas, ainda que possivelmente faltou dentro da área, resulta da marcação pronta da penalidade máxima e expulsão do atleta para o segundo amarelo. Clube e atleta já foram punidos ali mesmo pela autoridade de campo, dados reflexos da dita expulsão do atleta defendido. Tem aqui um link de um vídeo, né? E ainda eles argumentam que o atleta defendido foi sancionado pela autoridade de campo, que jamais é suficiente para o caso, requerendo absolvição e, alternativamente, suspensão de uma partida com conversão de advertência e, segunda alternativa, em uma partida somente de suspensão. Esse é o relatório. Os senhores querem ver a prova de vídeo? Então, doutor, pode proferir o voto, por favor. Seguindo aqui a tradição dessa comissão, voto pela suspensão de uma partida com conversão de advertência, presidente. Obrigada, doutor Daniel. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho na íntegra, presidente. Como vota o doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada, eu também acompanho o relator. Então, fica o atleta Jean Pablo Mazzaro, suspenso por uma partida, convertida em advertência por unanimidade. Votado no sistema. Vamos dar início ao julgamento do processo 66/2024, denunciado Leonan Santos de Abreu, por suposta infração praticada durante a partida Capivariano versus Esporte Clube São Bento, Campeonato Paulista Série A2, tem defesa escrita. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em favor do senhor Leonan Santos de Abreu, da equipe do Capivariano, denunciado como incurso no artigo 254. De acordo com o relato do árbitro, ele desferiu um pontapé por trás, atingindo as pernas de seu adversário de número 8 com uso de força excessiva, desconsiderando a disputa de bola. O árbitro relata ainda que o jogador atingido permaneceu na partida. Esse é o relatório. Pode já ver. Bom, um segundinho, chegando na defesa escrita. Defesa escrita, apresentada pelo advogado constituído, menciona a primariedade do denunciado, que não há imagens do lance, e diante do exposto requer a absolvição do denunciado ou, alternativamente, requer que seja reclassificada a denúncia para o artigo 250 e aplicada a substituição de suspensão pela advertência, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rodney, por favor. Presidente, doutor Manuel, a Procuradoria mantém a denúncia no artigo 254. A defesa fala, inclusive, em um dos seus parágrafos, a situação de ter trançado perna, mas me parece que isso não se coaduna com o que vem descrito em súmula, quando descreve com o uso de força excessiva. Trançar a perna não tem a mínima possibilidade de ter o uso de força excessiva. Razão pelo qual a Procuradoria entende, né, nesse caso, que realmente fica bem tipificado a questão da jogada violenta, e ainda também a súmula traz a informação de que o atleta denunciado desconsiderou a disputa de bola, o que também reforça a situação de uma jogada um pouco mais forte. Então, a Procuradoria mantém os termos da denúncia e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Eu acho que é o caso de manter no artigo 254, pelo que foi trazido pela Procuradoria, bem observado, inclusive o que consta da súmula, mas como não houve um maior desdobramento e uma gravidade acentuada, eu voto pela suspensão de uma partida convertida em advertência.
Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Cada peço vênia, mas eu não converto em advertência. Mantenho a suspensão de uma partida. Então, vai ficar por maioria, suspenso por uma partida, convertida em advertência, o atleta Leonan Santos de Abreu. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 68/2024, denunciado Rodrigo Pereira dos Santos, por suposta infração praticada durante a partida Esporte Clube São Bernardo versus Catanduva Futebol Clube, Campeonato Paulista Série A3. Tem defesa escrita. Relator, doutor Manuel Jordani, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela doutora Procuradoria em desfavor do senhor Rodrigo Pereira dos Santos, da equipe do Catanduva, denunciado como incurso nos artigos 254-A e 250. De acordo com o relato do árbitro, o denunciado foi expulso por atingir com um soco o rosto do seu adversário, Gustavo Domingos Santana, número 9, fora da disputa de bola. O atingido recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. O atleta expulso ainda pisa de maneira intencional na canela do jogador atingido, que estava no chão, atingiu um tapa no rosto de Giovanni Mário Jesus, número 8, tendo que ser contido pelos atletas para deixar o campo. Esse é o relatório da denúncia. Com defesa escrita. Defesa escrita apresentado pelo atleta ora denunciado. De antemão, fala que não são suficientes para caracterizar qualquer ato infracional disposto nos artigos em que foi feita a denúncia. Traz o relato do árbitro. E diz que o denunciado acabou se chocando frontalmente com o atacante adversário, negando qualquer tipo de agressão. Eles trouxeram o vídeo aqui, que seria importante nós visualizarmos. E ao final, pede a classificação por artigo 250.
Palavra, doutor Rodney, por favor, procuradoria. A doutora Sônia, a Procuradoria vai manter a tipificação dos 2 artigos que vêm encartados na denúncia e eu gostaria de destacar que tem algumas provas juntadas pela defesa que, às vezes, ao invés de elucidar, traz mais confusão. Me parece ser exatamente a razão dessa prova anexada. Primeiro, porque ela foi editada, né, nitidamente editada. E segundo, quando tinha que mostrar um lance que está sobrando um braço do atleta expulso, corta a prova de vídeo, né? O que, pelo menos no entendimento da Procuradoria, reforça efetivamente o que vem descrito em súmula, né? No sentido de, veja, atingir com um soco o rosto do seu adversário fora da disputa de bola, e realmente isso é possível se verificar da prova de vídeo. O atleta denunciado já havia chutado a bola para longe e depois sobrou o braço, pelo menos, né, antes de se cortar a prova apresentada, nos deu a impressão de que o braço direito desse atleta sobra no rosto do atleta atingido. Depois, o atleta expulso ainda pisa de maneira intencional na canela do jogador atingido, que estava no chão, e enquanto deixava o campo de jogo, atingiu um tapa no rosto do seu adversário. Ou seja, 2 situações que, no nosso entendimento, se encaixam perfeitamente no 254A, como agressão, uma pelo braço ter sobrado no rosto do outro atleta e o árbitro diz que é um soco, o segundo por pisar de maneira intencional, que demonstra efetivamente, né, o dolo, e a terceira situação, né, um tapa que eventualmente poderia também até ser tipificado como 254A, mas a nobre procuradora doutora Mariana, minha colega de procuradoria, denunciou pelo 250. Então, eu mantenho essas situações e aguardo condenação pelo todo encartado nos autos. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Bom, estava olhando de novo o vídeo aqui e confesso que eu não consegui associá-lo ao que consta da denúncia e ao que é trazido pelo árbitro, né? Então, é um lance que seria importante a prova de vídeo, mas não é o que me parece que foi apresentado pela defesa. Então, considerando essa questão, que eu sempre tento analisar o 254A com muita serenidade, eu acho que é o caso de configuração no que foi trazido aqui pela súmula. Então, eu voto pela condenação no artigo 254A. Ele é reincidente. Nossa, mas deu pau aqui no negócio. Pronto. Ele é reincidente no 258. Pisa de maneira intencional quando deixava o campo. Eu voto pela condenação no 254A a 5 partidas de suspensão. Eu acho que talvez a gente consiga vislumbrar, pelo que foi trazido, uma outra infração disciplinar num outro momento, quando ele está deixando o campo, no artigo 250. E também, por vezes, eu acho que é uma conduta única que deve ter a pena elevada, mas aqui eu acho que não é o caso. Voto em mais uma partida no 250, totalizando 6. 6 partidas. 5 no 254. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, destacando que a defesa traz um lance que não é o mesmo que está denunciado, né? Querendo caracterizar uma perseguição ao atleta conforme consta da defesa. Então, se ela sequer trouxe o lance para que a gente possa elidir a súmula, não tem como senão seguir realmente a tipificação conforme a Procuradoria destacou. Então, eu acompanho integralmente, só acrescentando e justificando o porquê do voto, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Daniela? Presidente, vou votar com o relator integralmente, só destacando que a doutora Alessandra falou que vale a pena nós fazermos isso. Aspas para a defesa. Sempre lembrar que o árbitro, na partida em questão, conseguiu
considero interessante, anotar esse pênalti para o time da casa. Exatamente, supostamente, como defendente. Além de se envolver em outros lances da Iapes que ele foi estranho. Depois, nova aspas, no mínimo polêmico. Uma tentativa de encontrar um envezamento do árbitro em relação ao entender o vídeo, aí lê a lógica. Realmente, como não. Também acompanho o relator, ainda. Julgamento finalizado. Vou dar início ao julgamento do processo 71/2024. Denunciados Adisonaldo Ferreira Nascimento e Douglas da Silva Rodrigues, por infrações praticadas durante a partida Jabaquara versus Clube Atlético Taquaritinga, Campeonato Paulista Série A4, profissional. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 71 de 24, Jabaquara contra Taquaritinga, preço quadro profissional, partida realizada 10 de fevereiro. Os denunciados pela doutora Procuradoria são Adisonaldo Ferreira Nascimento, Taquaritinga, e Douglas da Silva Rodrigues, do Jabaquara, ambos no artigo 250. Conforme a denúncia, ambos foram expulsos após a partida ter sido encerrada pela mesma questão, né? Súmula dizendo, aspas, após o término da partida, expulsei Adisonaldo Ferreira Nascimento por trocar empurrões com o seu adversário, o senhor Douglas da Silva Rodrigues. No caso Douglas, após o término da partida, expulsei o senhor Douglas da Silva Rodrigues por trocar empurrões com o seu adversário, o senhor Adisonaldo Ferreira Nascimento. O réu Adisonaldo é primário. Já o réu Douglas já cumpriu suspensão de 2 partidas pelo artigo 250 em jogo de setembro do ano passado e julgado também em setembro do ano passado por essa mesma comissão, presidente. Seu relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rodney, por favor. Obrigado, presidente. Ambos os atletas aqui denunciados 250 pela mesma situação, né? Cartão vermelho direto. Evidenciado para nós, a Procuradoria, a questão da hostilidade entre eles, né? Trocaram empurrões mútuos. A Procuradoria ainda fez questão de destacar na sua peça de que não ocorreram, após a expulsão, maiores desdobramentos, razão pelo qual nós denunciamos os 250. Entendemos, com todo o respeito ao entendimento do tribunal, que neste caso específico não seria possível essa aplicação, em razão do cartão vermelho, e também como uma medida de caráter dúplice, né, educativo e também punitivo aos atletas, que tem que também se portar de maneira civilizada e urbana dentro de uma praça desportiva. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, se vale aqui da presunção relativa de veracidade da súmula e aguarda a condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, por favor. Presidente, só vou destacar, conforme ressaltado pela Procuradoria, não há relatório no árbitro de maior desdobramento na partida, não teve o empurrão ali começou e acabou aqui, não teve nenhum contratempo. Portanto, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima de uma partida. Esse é o pleito.
Obrigada, doutor. Com a palavra, o doutor Daniel, para proferir o voto. Presidente, no caso do Adisonaldo, por ser primário, voto pela suspensão de uma partida. E no caso do senhor Douglas, por não ser primário mais, ser reincidente, 2 partidas. É o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou acompanhar, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Manuel? Presidente, eu vou pedir vênia, eu vou divergir. Acho que trocou empurrões, não tem maiores informações e às vezes fica naquilo que não tem maiores gravidades, a súmula podia ser um pouco mais precisa. Então eu voto pela suspensão para o atleta não reincidente e uma partida para o atleta reincidente. Para advertência, é isso, doutor? Advertência para o não reincidente e uma partida para o reincidente. Eu vou acompanhar o relator. Então, vai ficar suspenso o atleta Adisonaldo Ferreira Nascimento por uma partida, por maioria, e o atleta Douglas da Silva Rodrigues suspenso por 2 partidas, por maioria. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 72, 2024. Denunciada a agremiação Ponte Preta por suposta infração praticada durante a partida Associação Ponte Preta versus São Paulo Futebol Clube, Campeonato Paulista Série A1. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor. Tem defesa escrita dos dois. Obrigada, presidente. Então, trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Ponte Preta por incursão no artigo 243G do CBJD, sob razões de constar do relato da súmula, nas observações eventuais, que aos 32 minutos de jogo houve cantos homofóbicos vindo da torcida da Ponte Preta, sendo as seguintes palavras: dali, dali, vamos para cima deles, Ponte, da bicharada. O diretor de jogo, senhor Gabriel, solicitou ao sistema do som do estádio, que anunciou para a torcida que cessasse os cantos, não correndo mais ao decorrer da partida, presidente. Consta a reincidência da agremiação, mas não específica. A defesa escrita, presidente, destaca que o clube, que o árbitro relatou, consta que o clube é referência contra o preconceito, traz todas as. É considerada a primeira democracia racional do Brasil, traz toda a parte histórica, a parte do site que destaca todo o trabalho feito com base contra a discriminação. Fala que o clube transformou o preconceito dos adversários em mascotes. Há muito tempo, a macaca tornou-se mascote oficial do clube. E nos pedidos, presidente, então, ela pede a absolvição do clube denunciado pela ausência de provas materiais e, subsidiariamente, a multa no artigo 243 devido à primariedade do clube denunciado pelo não ter atrapalhado o andamento da partida. Pede para que seja observada a multa mínima. É esse o relatório, presidente, e a defesa. Obrigada, doutora. Então, com a palavra. Infelizmente, nós temos visto que diversas situações que se enquadram perfeitamente no artigo 243G, seja ela em razão da cor da pele dos atletas ou de qualquer outra pessoa envolvida,
o desporto, o futebol e em outras modalidades, mas também, ultimamente, tem sido comum essa questão da LGBTfobia, homofobia, enfim. Isso tem sido corriqueiro. E há a previsão, como destacado pela Procuradoria da Federação, no próprio Regimento Geral das Competições da CBF, uma previsão também com relação a eventuais punições às agremiações que eventualmente seus torcedores cometem esse tipo de ato. Tanto é que nós destacamos, inclusive, de que em 2023 o Corinthians, pela mesma situação, foi condenado à perda do mando de campo e multa. E por mais que a aqui denunciada tenha trazido na sua defesa todo esse histórico que a Procuradoria entende louvável e importante, né? Acho que ela tem que continuar nesse caminho, ainda assim não retira a responsabilidade, né? E isso só seria possível se ela, Ponte Preta, tivesse identificado os torcedores, tivesse lavrado boletim de ocorrência, levado, né, o inquérito policial, como determina o próprio CBJD. De forma que a Procuradoria entende aqui realmente bem tipificado no 243G, me parece que tudo que foi trazido na defesa também não retira a responsabilidade da agremiação. Nós temos, obviamente, a questão da presunção da veracidade da súmula, o fato de não ter sido paralisada a partida, né? E a denúncia destaca essa situação de que houve, inclusive, um anúncio, né, no estádio para que a torcida parasse de proferir as palavras que estava sendo proferida em face da agremiação adversária. Né? Isso parece que surtiu efeito, de acordo com o que consta da denúncia, mas ainda assim o fato já havia acontecido. Então a Procuradoria entende que bem tipificado e por todos esses argumentos aguarda a condenação, obviamente, e se observando aí a questão da dosimetria da pena, como os nobres auditores sempre o fazem, mas entende a Procuradoria que se encaixa perfeitamente e está bem caracterizada a infração 243G por tudo que foi trazido, tanto na denúncia, quanto na súmula, quanto na nossa argumentação. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto. Obrigada, presidente. É lamentável ter uma denúncia e por pelos fatos descritos, eu acho que não só a Federação Paulista, mas também a CBF, assim como todas as nações integrantes em defesa dos direitos humanos, todos os estados, têm trabalhado muito a fim de coibir esse tipo de discriminação. E aqui, você bem processualista mesmo, a súmula ela tem a presunção de veracidade relativa, a defesa ela foi atinente tão somente de demonstrar que há todo um trabalho a ser realizado, que tem sido realizado há anos pela agremiação, pela entidade desportiva, mas não combate o fato em si. De fato, então, é incontroverso que houve a tipificação no artigo 243G, maneira pela qual não vejo outra forma de aplicar qualquer tipo de excludente, haja vista que não foi identificado nenhum torcedor, conforme exige no caso do 243G. Assim, entendo que a agremiação ela incorreu na tipificação prevista, motivo pelo qual entendo pela condenação de multa no valor de R$ 10.000 e sendo técnica a perda de 3 pontos. Presidente, conforme o parágrafo 1º. Obrigada, doutora. Como vota, doutora? Obrigado, presidente. Vou pedir vênia à doutora Alessandra. Primeiro, no que diz respeito ao quantum da pena. Eu acho que eu até me recordo dessa decisão trazida pela defesa do doutor Maurício Neves, porque eu acho que ganhou eu vi em algum lugar realmente que ele tinha dito no primeiro momento a pena de multa e depois a perda de mando por ser uma situação idêntica. Eu acho que aqui as providências adotadas pela Ponte Preta não afastam
a infração, como bem trazido pela doutora Alessandra, mas, por outro lado, até para servir de estímulo para que continuem, eu acho que precisa ser levado em consideração na dosimetria da pena, né? Assim como em outros casos, a gente tenta estimular que boas práticas do clube sejam notadas pelos clubes que são observadas aqui pelo tribunal. E também não podemos descartar que foi observado pela organização da agremiação mandante esse canto e repudiado de pronto pelo som, né, pelo sistema de som do estádio, e pediu para que cessasse. Então, acho que isso precisa ser levado em consideração, não para afastar a infração, mas na dosimetria da pena. Eu voto pela aplicação da pena em R$ 3.000, por não haver uma reincidência específica. Eu sei que o código fala que independe a reincidência genérica, mas eu acho que às vezes uma reincidência específica pode agravar ainda mais a aplicação da pena. E acho que não é o caso de perda de pontos. Eu fico só com a pena de multa, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Presidente, primeiramente, parabéns ao doutor Rodney, à doutora Alessandra e ao doutor Manuel. Eu concordo em parte com a doutora Alessandra, em parte com o doutor Manuel. Eu voto pela pena pecuniária de R$ 10.000, porém sem perda de pontos. Obrigada, doutor. Eu peço vênia à relatora com relação também à perda de pontos. Eu vou manter a pena pecuniária, mas de acordo com a relatora. Eu entendo que a pena pecuniária de R$ 10.000 está de bom tamanho. Vai Presidente, ficar aplicada a pena. eu vou retificar o meu voto, porque eu ouvi os nobres colegas, eu acho que a agremiação demonstra também todo esse trabalho realizado, e isso tem que ser, sim, levado em consideração, como bem pontuado pelo revisor, maneira pela qual eu entendo pela manutenção na multa dos R$ 10.000 e retiro o voto no tocante à perda do mando de ponto. Perda de pontos. Então, ficaria por... eu acho lamentável, né, mais uma vez, esse ocorrido, né, que ainda nós temos ainda essa questão de ter uma tipificação aqui no 243G, muito lamentável, e mantenho a pena pecuniária de R$ 10.000. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 10.000, a agremiação Ponte Preta. Aconteceu. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo último da pauta, 73/2024, denunciada a agremiação São Bernardo Futebol Clube por suposta infração praticada durante a partida Red Bull Bragantino versus São Bernardo, Campeonato Paulista Série A1. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relator, por favor. Presidente, processo 7324, Red Bull Bragantino contra São Bernardo, Paulistão Profissional, partida realizada 10 de fevereiro. A douta Procuradoria denuncia o São Bernardo Futebol Clube no artigo 206 do CBJD por um atraso efetivo de 2 minutos, conforme a súmula.
Houve juntada de defesa escrita, porém o João pode confirmar, o arquivo está corrompido e eu não consegui abrir a defesa. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, Portanto, é reincidente. a Procuradoria, por favor. Então, é bem objetivo, presidente. A Procuradoria só reitera os termos da denúncia, 206, 2 minutos, enfim, por todo o entendimento já da da outra comissão. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir voto, por favor. A conta de sempre, R$ 700 por ser Paulista 1, 2 minutos de atraso e o dobro pela reincidência. Então, voto pela condenação na pena pecuniária de R$ 2.800, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Presidente, andei analisando umas decisões do STJD, até eu acho que isso tem sido um pouco comentado aqui nas nossas últimas sessões, que é sobre o fato da agravante, na verdade, agravante da pena estar no terceiro aumento, o caso de aumento de pena está na terceira fase, motivo pelo qual as últimas sessões me fez estudar um pouco mais sobre a aplicação no CBJD da aplicação subsidiária do CPP. Então, aqui eu vou dizer que pela primeira vez eu vou começar a retificar os meus votos nesse sentido, porque eu entendo que não há possibilidade de ultrapassar os R$ 1.000 por minuto, presidente. Então, em caso de reincidência aqui em específico, acho que a gente pode chegar no quanto máximo dos R$ 1.000, conforme prevê o código, mas não fazer ultrapassar. Tendo em vista aqui, tirando a reincidência de 700 mil, levando 1.000 de cada, meu voto é pela multa em R$ 2.000. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Teve essa discussão, presidente, semana passada ou retrasada, não lembro. E acho que tem até um colega que disse que no STJD eles aplicam a multa de R$ 1.000. Então eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, a gente podia ver como vai ficar essa questão. Doutora Júlia, não sei se tem a tabela já desse ano? Tá. Tá, porque aí foi dito que o STJD era pacífico com relação a isso e não é. Parece que eles limitam aí a R$ 1.000, pelo menos alguma das comissões lá. E eu também acrescentaria o que foi trazido, o artigo 181 aqui, que fala expressamente, no caso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então, eu acho que também ir além do que está previsto na pena prevista em abstrato, eu acho que seria atécnico. Seria o mesmo caso de, eventualmente, num dispositivo que fala de pena de 1 a 3 partidas de suspensão, nós pegarmos e falarmos aqui vamos aplicar 5. Então, eu voto com a divergência e aplico a pena em R$ 2.000, que é o máximo trazido pelo CBJD. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar o relator. Ainda não. Eu acho que a gente precisa ainda estudar um pouquinho mais, ver a tabela também atualizada. Vou acompanhar o relator. Então, fica por unanimidade, por maioria, aplicada a pena pecuniária, agremiação São Bernardo, de R$ 2.000. Mas assim, acho que a gente tem que ver e tal, mas Declaro encerrada a sessão, o julgamento finalizado.